Bom dia a todos, sejam bem-vindos à B3. Oi? Tudo certo? Sejam bem-vindos à B3, obrigada pela presença. Queria agradecer também às pessoas que eventualmente estão acompanhando pelo streaming. A Patrícia acabou de me informar que quem estiver acompanhando virtualmente pode encaminhar perguntas para a gente, que a gente torce veementemente que a gente receba aqui pelo Outlook. É a primeira vez que a gente está fazendo isso, então sabe-se lá, né? Mas acreditamos que vamos receber. Senão a gente responde depois, não tem problema nenhum. Hoje a gente vai dar mais um passo no processo de evolução do novo mercado, tá? Eu acho que vale a pena aqui uma breve retrospectiva. Sem dúvida nenhuma, vocês estão aqui hoje pela parte que a Patrícia vai apresentar, que é uma parte muito mais objetiva, de implementação das novas regras, esclarecer um pouco para vocês como pode ser feito esse processo de implementação e também prazos de adaptação e todo o processo que vai se seguir aí durante algum tempo, tá bem? Eu acho que vale a pena, gente, eu não canso de mencionar que esse processo, ele foi bem sucedido, ele se iniciou no princípio de 2016, em março de 2016, e está se alongando até agora, e ele foi bem sucedido, se deve não apenas à B3, isso não é, né, ter um novo regulamento do novo mercado, definitivamente não é exclusivamente uma conquista da B3, mas acho que foi o resultado de um trabalho muito árduo desenvolvido pela B3, pelas empresas, pela assessoria legal das empresas e também pelos investidores, né, pelo contato tão próximo dos investidores com esse processo longo de evolução do novo mercado, tá? E vocês vão observar essa tônica um pouco nos próximos slides. Fazendo aí essa retrospectiva brevemente, né? Então, ao longo de 16, nós tivemos 3 audiências, 3 consultas. Uma foi muito mais genérica, logo no início de 16, e outras 2 audiências públicas em que a gente contou com a colaboração de vários stakeholders ao longo desse processo, além de reuniões individuais e coletivas. Em 2017, tivemos a etapa, que é uma etapa obrigatória pelo regulamento, que foi a etapa de audiência restrita. A partir daí, muita gente brincava com a gente. No dia 23 de junho, toda a equipe de regulação da B3 podia entrar de férias, né? Depois desse longo processo, depois da aprovação da audiência restrita. Não, a gente ainda tinha um longo percurso a caminhar. Então, depois de 23 de junho, com a aprovação das regras do novo regulamento, a gente preparou todo o material para encaminhar para a CVM. A CVM ainda, apesar de ter acompanhado todo o processo, tanto nas audiências públicas quanto na audiência restrita, eles tinham que passar por uma aprovação formal via colegiado da autarquia. Essa aprovação foi concedida no dia 5 de setembro, né? Agora bem recentemente, e aí mais uma vez a gente escutou a mesma piada. Agora sim vocês podem entrar de férias. A gente falou, ainda não. Agora a gente precisa preparar o material para as empresas e é o que a gente está fazendo aqui hoje com vocês, tá? Então, hoje é uma etapa, eu diria uma etapa crucial, é onde o trabalho, a mão na massa começa efetivamente, né? A gente encerra a etapa de discussão propriamente e agora a gente vai para essa etapa de implementação. Vocês receberam ontem, no finzinho do dia, graças à Mônica, que ficou aqui até tarde para subir no site, e outras pessoas também que nos ajudaram,
vocês receberam um ofício circular, né, assinado pelo presidente e pelo vice-presidente de operações da B3, dando divulgação, né, publicando a versão final do novo regulamento do novo mercado. E, paralelamente a isso, vocês também receberam um ofício da diretoria de regulação, dando detalhamento de prazos de implementação, para quem vale, para quem não vale, a partir de quando vale, para cada uma dos casos que a gente conseguiu mapear. E aí a gente, ao longo dessa semana, quando a gente estava construindo esse ofício da regulação, a gente falou, certamente tem coisa que a gente não está lembrando para colocar aqui dentro. Tentamos o nosso melhor, mas certamente a gente aguarda que vocês tragam os casos que a gente, eventualmente, não tenha tratado dentro desse ofício. Tá? Então, algumas regras entram em vigor em 18, um outro conjunto de regras pode ser implementado até a AGO, que acontece em 2021. A gente vai detalhar cada um desses prazos aí para vocês, tá bem? Fazendo uma recapitulação do que passou e do que não passou. A gente tinha um regulamento base, que esse sim era uma votação em bloco. Então, o regulamento base, por óbvio, foi aprovado, senão a gente sequer estaria aqui. Além disso, também foi aprovado um dos itens submetidos à votação em separado, que foi o item da avaliação da administração. Tá? Então, agora, o novo regulamento do novo mercado, ele é composto de todos os dispositivos do regulamento base e mais o dispositivo sobre avaliação da administração. A chamada OPA 30 não foi aprovada, relatório socioambiental obrigatório. A gente sabe que parte das companhias já dispõe de relatório socioambiental e divulgam uma vez por ano, mas como obrigação do novo mercado não foi aprovada. E, apesar de a gente ter conseguido implementar um quórum de aceitação da OPA de saída, esse quórum no regulamento base, ou seja, o que é obrigatório é o quórum de 33%, de 1/3 dos acionistas minoritários. Havia uma proposta, e aí capitaneada pelos investidores, de elevar esse quórum da OPA de saída para 50%. Essa elevação para 50% como obrigatória, ela não foi aprovada no novo regulamento do novo mercado. Isso não significa que as companhias voluntariamente não podem estipular um quórum superior. Sim, podem, inclusive no regulamento a gente fala que é um quórum mínimo de 1/3 a depender de disposição estatutária, tá bem? Aí um quadro de votação, vocês têm esse item e também a abertura por voto das companhias está disposto no site da B3, de acesso de todos. Na decisão do colegiado de 5 de setembro, que aprovou por unanimidade as alterações no regulamento do novo mercado, a gente destacou aqui alguns itens que a CVM trouxe como justificativa para sua aprovação, mas vocês vão observar com muita nitidez que tem um foco bastante importante em municiar os investidores de informação. Então, em várias justificativas para vários itens nessa decisão do colegiado, você identifica aspectos relacionados a exercício de direito dos minoritários, maior transparência de informações para os minoritários, esse foco no que é trazido de munição para os investidores é bastante relevante, né? Então, aqui a gente tem, para a estrutura de capital, que foi uma flexibilização, né, de 25% para 15% para companhias de grande porte. Eles entenderam que tinha
tinha racionalidade econômica, aquilo não justificava você manter um float de 25%, se ao longo dessas discussões que nós tivemos nas audiências públicas, os investidores traziam a questão de liquidez como uma questão muito premente, muito relevante. Então, o que a gente buscou aqui nessa nova regra de free float foi conseguir compor percentual de free float, em que você preserva direitos dos minoritários, combinando isso com alguns aspectos de liquidez. Então, para isso, a gente manteve a régua em 25%. Então, não houve alteração para as companhias já listadas, mas aquelas companhias que têm um giro diário superior a 25 milhões de reais, é permitido reduzir esse free float de 25% para 15%. Então, aí você combina um pouco percentual na mão de minoritários com liquidez, né? com giro das ações. Mais uma vez, desde que é resguardado o exercício dos direitos de minoritários. Aspectos de administração, eles valorizaram a discussão que houve entre a B3, investidores e companhias e instituições, entidades em geral, em que a gente trouxe uma valorização de aspectos qualitativos. O mercado cobra muito que não se utilize das regras de novo mercado como um checklist, né? Então, não vamos fazer isso, vamos tentar valorizar aspectos qualitativos. Nos itens de transparência, em que a gente tem uma flexibilização e uma acomodação com esse mundo moderno que a gente tem aqui hoje, se valoriza também regras mais adequadas para esse mundo e práticas que possibilitam que o minoritário consiga monitorar de uma maneira mais acurada as informações das companhias. Aqui eu dou um exemplo para vocês: investidores estrangeiros, na regra atual não mais atual, né, na regra que era atual até ontem do novo mercado, o que a gente tinha de obrigação de divulgação de informações em inglês eram as demonstrações financeiras em até 15 dias depois da divulgação em português. Quando nós sentamos com os investidores estrangeiros, eles falaram: eu não preciso disso. Essa regra é uma regra que não me atende, porque ou a companhia divulga simultaneamente, ou eu já tenho a minha tabelinha lá fazendo o comparativo e eu me viro com aqueles números que são divulgados em português. Para mim, é muito mais importante eu receber um fato relevante em inglês, ao mesmo tempo que os investidores nacionais recebem, do que propriamente a DF 15 dias depois. Numa das reuniões que a gente teve com um grupo bem grande de assessores legais aqui dentro da B3, surgiu uma outra ideia e a gente trouxe para dentro do regulamento: olha, qualquer informação que tenha relação com distribuição de proventos, faz sentido que o investidor estrangeiro receba em inglês também. Então, a gente foi colhendo essas contribuições ao longo do caminho e foi trazendo para a regra, para que ela fosse prática de verdade, né? Fiscalização e controle, na manifestação da CVM, por óbvio, né, traz uma questão de mitigação de riscos nas companhias e, mais uma vez, um foco nos acionistas minoritários, né? A possibilidade maior, a maior transparência desses órgãos dentro das companhias possibilitaria uma fiscalização maior por parte dos minoritários. Saída de segmento atende, por óbvio, uma demanda de mercado. Esse ponto aqui vale a pena a gente mencionar que talvez de vários investidores, inclusive investidores locais, a gente escutou: olha, se nada sobrar dessa revisão toda que vocês estão tentando fazer, se a gente conseguir passar por uma revisão na saída do segmento, a gente já vai ter caminhado muitos passos, né? Então, assim, era algo bastante relevante para o investidor, seja estrangeiro, seja um investidor local, e
desde muito no início desse processo, a gente percebeu que as próprias companhias estavam bastante desconfortáveis com a repercussão negativa que saídas do novo mercado traziam para aquelas companhias que ficavam, né? A insegurança que era gerada para os investidores trazia um desconforto também bastante grande para as companhias que ficavam no segmento especial, né? Então, foi algo, não foi fácil, né? Acomodar essa regra não foi fácil. Você tinha interesses aqui muito, muito antagônicos, mas eu acho que se conseguiu compor de maneira bastante saudável, bastante satisfatória, e a gente chegou num bom denominador comum aqui. Reorganização societária é uma regra bastante nova, né? Porque ela agora, apesar de ter uma redação no regulamento em vigor até então, tinha uma redação que abordava a reorganização societária. Ele abordava a reorganização societária no contexto de saída do novo mercado. Num contexto exclusivo de reorganização societária, em que uma das companhias se manteria no segmento, você não tinha uma abordagem. Então, agora a gente traz um capítulo específico para reorganização societária, e aí, mais uma vez, focando na preservação dos direitos de minoritários que ingressam numa companhia de segmento especial, logo pagam um preço por isso. Então, para que a companhia saia, seja via OPA, seja via reorganização societária, ele precisa ter o seu direito preservado de, seja vender as suas ações, seja de opinar sobre esse novo modelo de estrutura da companhia, tá? O capítulo de sanções para as companhias de novo mercado, a gente abandona aquele regulamento das sanções pecuniárias, que vai continuar vigorando, porque as companhias de nível 2 não toparam o novo regulamento deles, mas para as companhias de novo mercado, a gente trouxe um capítulo dentro do regulamento, em que a gente agora tenta dar previsibilidade para vocês de qual é o trâmite que se percorre até a sanção. Então, isso, de fato, era uma crítica que a gente recebia e ela era absolutamente legítima. De fato, havia pouca visibilidade, pouca transparência de como esse processo era conduzido aqui dentro. Então, a gente tentou colocar dentro desse capítulo exatamente qual o procedimento que a gente adota, e a gente alinhou as faixas de sanções pecuniárias ao que hoje já é previsto para o regulamento de emissores, tá? Em linhas gerais, algumas dessas regras aí, só para a gente recordar, algumas dessas regras aí eu já comentei, a free float, por exemplo. Então, a gente trouxe uma flexibilização para 15% se o ADTV for superior a 25 milhões, ou se a companhia estiver fazendo um IPO, se o IPO tiver um float superior a 3 bilhões de reais. Dispersão acionária era uma regra que a gente precisava harmonizar com a regra de ofertas públicas com esforços restritos, que é hoje para ofertas subsequentes o modelo mais adotado pelas companhias. Então, a gente ainda trazia essa hipótese de ter que acomodar dispersão acionária mesmo numa oferta 476, que é uma oferta restrita. Foi divulgada uma interpretação à época para tentar acomodar, mas agora a gente faz o ajuste definitivo, dizendo que, por óbvio, não se aplica quando você está conduzindo uma oferta que não seja uma oferta 400. E está mantida a concepção original. A gente não está falando de uma obrigação de ter dispersão acionária de 10%. Aqui a gente está falando de uma obrigação de meio, né? Você deve envidar melhores esforços para atingir uma dispersão acionária de até 10%, tá? Conselho de administração, rapidamente o que a gente tem de novas regras é a divulgação de renúncia do membro do CA, remuneração para as companhias entrantes.
aqui vale uma grande observação para as companhias que já estão no novo mercado, que não divulgam a remuneração com base numa liminar no dia, né, da publicação da entrada em vigor. No dia da entrada em vigor, elas não são obrigadas a essa regra. Essa regra não se aplica a elas, de divulgação da remuneração. Mas para as novas companhias, as companhias que quiserem ingressar no novo mercado, elas não serão aceitas no novo mercado se não divulgarem o item 13, né, que é o item de remuneração do formulário de referência. Houve uma grande confusão à época que a gente discutiu isso, então agora vocês estão pedindo uma divulgação individual. Não estão pedindo nada disso. Estão pedindo exatamente o que está escrito lá na 480, tá bem? Além disso, a necessidade de elaborar e divulgar uma política de indicação e conduzir o procedimento de avaliação dos administradores com relação a prazos, Patrícia já vai comentar, e as novas regras de conselheiros independentes, que a gente manteve o percentual de 20%, mas vale lembrar que todo o arredondamento agora é para cima e nunca para baixo. Tá? Você tem um rol objetivo e um rol subjetivo, que vai depender não só da avaliação do candidato a conselheiro independente, mas também do conselho de administração da companhia. Claro, sempre isso partindo da declaração do administrador. Tá? Requisito de transparências, esse aqui a gente teve muitas modificações práticas, né, objetivas. A gente retira todo aquele rol de obrigações que já estão previstos em regra ou já são obrigatórios pelo regulamento de emissores. Não faz sentido estar duplicado aqui no regulamento do segmento especial. Quando a gente fala segmento especial, a gente está falando de regras adicionais e não as regras legais ou aquelas que valem para todas as companhias listadas. A gente elimina também as DFs em inglês e a reunião pública com analistas, tá? Simplifica bastante a regra de calendário. Gente, o Nelson está aqui, então não vibrem com tanta força. Ele está aqui, ele não vai sofrer porque ele também não gosta dessa regra. Acreditem nisso. Eles falavam muito que você gostava dessa regra, Nelson. E eu te defendia, que não era verdade, tá? O que a gente tem de novas regras, algumas a gente já mencionou aqui também. Divulgação de atos ou fatos relevantes e o press release, né, que é divulgado junto com as demonstrações financeiras em inglês. Uma apresentação de resultados a cada divulgação de informações financeiras, sejam as DFs anuais, sejam as informações trimestrais. E aí vocês podem adotar a forma que for mais conveniente, desde que se permita uma interação com o público que está acompanhando a apresentação. E aí a gente já teve uma pergunta no seguinte sentido: mas eu sou obrigado a conduzir essa interação em real time, né, ali no momento da apresentação? Não necessariamente. A pessoa pode encaminhar todas as suas perguntas, desde que ele receba respostas na sequência. Se isso vai funcionar, aí acho que é algo que as próprias companhias vão ter que dosar. Se isso vai agradar aquele público que se pretende atingir com essas apresentações, por óbvio, isso daqui é algo que a gente sabe que a imensa maioria das companhias já faz, né, já é conduzido por elas, e é algo que tem que ser útil, não só para a companhia, como para o público que está acompanhando. A gente não pode eliminar a reunião pública com analistas, porque a gente teve o feedback das companhias de que ela estava sendo absolutamente formal e não se prestava mais ao papel que se prestou no passado, para a gente substituir por 4 apresentações que também não servem para nada. Então, assim, as companhias vão precisar avaliar a melhor forma de interação com o público, tá? Não tem uma receita de bolo aqui, não.
Vamos continuar a divulgação de todas as informações e documentos pelo Empresasnet e pelo website da companhia. Eu vou aproveitar tanto as companhias que estão aqui, como as companhias que estão nos acompanhando pela internet. E também a participação do pessoal da área de relacionamento. Estou vendo a Ale ali, mas a Edna também estava por aí, a Adriana, enfim, Mayra. A gente está fazendo um esforço bastante significativo, o trabalho, a mão na massa, o desenho é feito pela área de regulação e com o apoio da área de relacionamento para a gente melhorar o Empresasnet. A gente sabe que as companhias trazem, né, desconfortos, reclamações no acesso. A gente está fazendo um esforço aqui dentro da B3 bastante grande para ouvir essas reclamações e tentar endereçar. O Alê está aqui, vai me ajudar. Fizemos bastante recentemente uma alteração que tem um impacto nas demonstrações financeiras ITR, permitindo o upload desses arquivos pela companhia, não mais precisando ser uma remessa em que você alimenta campo por campo. Aquilo me enlouquecia, eu imagino a vocês. Então, a gente fez esse processo, estamos agora conduzindo o ajuste do formulário de referência em função da nova regra. Acreditem, para a gente é um esforço enorme. Então, por favor, tragam as contribuições de vocês e a gente, dentro do possível, vai tentar atender. A gente está nesse processo agora. Também vamos passar por implantação do formulário de código brasileiro. A gente tem muita coisa aí para mexer no Empresasnet no futuro recente, tá? Então, nos ajudem, por favor. Códigos e políticas, e aqui eu vou destacar política de indicação, eu já comentei, que talvez seja uma grande novidade para as companhias. Você ainda tem poucos modelos para se inspirar. Política de transações com partes relacionadas, eu reputo da mais alta importância. Eu acho que a regulamentação da CVM avançou muito com relação a transações com partes relacionadas, trazendo aquele anexo na 480 que traz a questão de transparência, de divulgação da informação, mas depois que a transação aconteceu. É um passo ultra relevante, mas os investidores também precisam saber como que isso é conduzido dentro das companhias. Então, faltava a divulgação, faltava a transparência da etapa anterior. Como o processo de transacionar com partes relacionadas acontece dentro da companhia. E agora eu acho que a gente fecha esse ciclo. Então, a gente vai ter esses dois grandes arcabouços fazendo uma dobradinha bem interessante. Os investidores tendo acesso à política de como as transações com partes relacionadas são conduzidas dentro da companhia. Associado a isso, ele vai poder ver aquilo na prática com o formulário da 480, em que se divulga quando a transação com parte relacionada efetivamente acontece, tá? Fiscalização e controle, então a gente tem uma função de compliance, a gente destaca aqui que é função mesmo, não só compliance, controles internos e gerenciamento de riscos, e é a função porque a gente permitiu uma acumulação com outras áreas da companhia. Então a gente sabe que no mundo ideal a gente está falando aqui de uma área de compliance, controles internos e gerenciamento de riscos, mas a gente sabe que companhias dentro do novo mercado estão em estágios de maturidade com relação à implementação de fiscalização e controle distintos. Então, respeitando isso, a gente trouxe a possibilidade das companhias instituírem, seja uma área, seja a função acoplada, associada a uma outra área dentro da companhia, resguardando determinadas vedações, tá?
Auditoria interna também, com reporte direto ao Conselho de Administração, seja direta, seja indiretamente, por meio do Comitê de Auditoria. E também aqui houve uma flexibilização bem no finalzinho da audiência restrita, em que algumas companhias pequenas do novo mercado nos trouxeram o ponto de que instituir como essa interação foi rica ali ao longo do processo de construção. A nosso ver, num primeiro momento, quando a gente preparou o regulamento e colocou para audiência restrita, auditoria interna, eu nem preciso dizer que é interna, que ela é interna. E aí a gente recebeu retorno de algumas companhias, uma preocupação de que, veja bem, a minha auditoria interna é terceirizada. A gente, oi? Como assim? Auditoria interna, externa? E aí a gente foi estudar. A gente falou, não, a gente nunca partia do pressuposto de que alguém estava trazendo para a gente era um absurdo. Não, vamos, né, se alguém veio trazer a demanda para a gente, vamos investigar. E aí a gente voltou aqui internamente, discutimos com a nossa auditoria interna, discutimos com outras pessoas do mercado, com as auditorias, né, que costumam prestar esse serviço, e a gente falou, de fato, eles têm um ponto importante aqui, que vale a nossa reflexão, e aí, então, a gente trouxe também uma flexibilidade de que essa auditoria, esse serviço de auditoria interna, ele poderia ser um serviço, sim, contratado, desde que fossem contratados auditores independentes com registro na CVM, tá? Comitê de auditoria, preferencialmente um comitê de auditoria estatutário, que seja composto por um conselheiro independente e um especialista, né, assim como está previsto na instrução da CVM, com divulgação de um relatório resumido junto com as DFs anuais da companhia. E aqui você pode ter uma combinação, tá? Pode ser que esse conselheiro independente também cumpra a função de especialista. Ou o especialista é uma pessoa diferente desse conselheiro independente. A companhia só quer ter conselheiros dentro do comitê de auditoria. Ok. A companhia quer ter uma combinação entre conselheiros e membros externos. Ok também. Tá? Aqui a gente precisou fazendo uma reflexão do que era mais importante nesse momento para o regulamento do novo mercado. Conseguir instituir um comitê de auditoria, trazer a cultura do comitê de auditoria para dentro das companhias, ou ficar pegado às regras iniciais que a gente havia disposto para esse comitê. E aqui a nossa decisão foi, a gente prefere trazer a cultura de comitê de auditoria para dentro das companhias listadas no novo mercado. Reorganização societária eu já comentei brevemente, deslistagem também, a gente passa a ter então um quórum mínimo de 1/3, salvo se maior quórum não estiver previsto no Estatuto Social. E uma outra alteração bastante relevante, que às vezes passa sem que a gente perceba, a gente alinhou o procedimento com o procedimento da 361. Eu me lembro no primeiro workshop, na consulta pública, lá em março de 2016, que a gente fez, e a gente tinha na mesa uma composição bastante heterogênea, a MEC, a Brasca e IBRE, eu acho, era Paulo Aragão, Isabel Bocater e o Guilherme da MEC, né? Então, uma composição bastante diversa, né? E com relação à saída de segmento, com relação à deslistagem, em uma coisa eles eram unânimes: procedimentos diferentes para cancelamento de registro e saída de segmento era o que de pior poderia acontecer, porque você teria que harmonizar vários procedimentos. Então, aqui a gente deixou o procedimento totalmente alinhado com o procedimento de cancelamento de registro da 361 hoje. Na prática, o que a gente está falando? Não tem mais assembleia prévia para os minoritários escolherem entre 3
potenciais avaliadores identificados pela administração, não tem aquela assembleia prévia também, que só dava confusão para deliberar a deslistagem, e o controlador, por óbvio, votava, porque ele é acionista, e aí ele tinha a maioria, então aquilo era uma mera formalidade. Já tinha sido abandonado com a instituição da 361 para cancelamento de registro. Então, tudo isso foi acomodado. Ah, mas eu quero manter, porque eu acho que é bom para os meus minoritários que eles escolham o avaliador. Mantenham, não tem problema nenhum. Tá? Não é mais uma obrigação prevista pelo regulamento. Então, esse é uma breve lembrança aí de todas as novas regras. É claro que, ao se debruçar com o novo regulamento mais detalhadamente, aqui a gente tem que trazer em grandes linhas para vocês. Conseguimos receber perguntas? Não? Já foi. Ah, então tá bom. Vai ser mais fácil. Agora eu vou trocar de lugar aqui com a Patrícia, e ela vai passar com vocês um pouco mais no detalhe o ofício que a gente encaminhou para vocês ontem à noite, tá? Com prazos e procedimentos para adaptação das companhias. Obrigada, gente.